Então, agora eu vou falar um pouquinho do lado da demanda desse setor. Tá? Ele tem tudo a ver com petróleo, porque ele é um substituto do petróleo, né? Seja para alcoquímica, que vai fazer aí os PETs, etc., seja para o setor de transportes, combustível. Okay? Então, se a gente começa aqui a olhar, desde lá 67, nós vamos ver uma quantidade aqui de importação de petróleo crescente e que chega em 74, bem importante do ponto de vista de preço, por conta do choque do petróleo dos anos 70, né? Formação da OPEP e o choque de preços. Brasil tremendamente dependente da importação de petróleo, e isso é um impacto muito forte na economia brasileira, em termos de comprometimento de divisas. Tá? Bom, e aí é lançado o Proálcool, só que eu vou bem rápido, porque é só para a gente ter uma ideia de tempo, né? Com o Proálcool, essa mistura de etanol-gasolina começa a integrar a Estratégia Nacional para Combustíveis. Okay? E em 79 aparece o primeiro carro a álcool, cujo apelido era Cachaçinha, né? Então vocês veem aqui bonitinho, e tem o lançamento, né, com pompa e circunstância desse automóvel. Tá? Então, duas formas de você usar o álcool na época. Mistura na gasolina, como hoje. Mistura na gasolina e depois direto no tanque. Tá? Só que esse carro a álcool só andava a álcool. Então, a escolha entre álcool e gasolina se fazia na época, no momento que você comprasse o carro. Você tinha que fazer um investimento no automóvel e dali você seria um consumidor de álcool enquanto você tivesse aquele carro. Okay? Hoje é uma história completamente diferente, porque eu posso decidir o que eu vou usar, ou etanol ou gasolina, na hora de abastecer o tanque, não na hora que eu compro o carro, a não ser que eu não compre um carro flex. Aí sim eu vou ter gasolina, mesmo assim com 27% de etanol. Tá? Então, ele começa aí com uma mistura de 5%. Hoje, no mundo, muitos países têm essa mistura de 5% de etanol na gasolina, outros 10%. Okay? Aqui a gente tem uma evolução da produção, então, de cana-de-açúcar e etanol, e a gente vê um crescimento importante desde o começo do plano do álcool, aqui em 75, até os dias de hoje. Vocês não estão enxergando muito bem, porque a imagem está ruim, mas a gente chegou aqui a bater um recorde o ano passado, por volta aí de 650 milhões de toneladas de cana sendo esmagadas. Então vocês veem que de 75 até 2015 e 2016 é um crescimento bastante importante dessa indústria, né, que pode ser medida pela matéria-prima. E aqui nós temos o açúcar e o etanol, né, crescendo fortemente também, praticamente de zero para os tais 30 bilhões de litros. Né? E em termos de açúcar, mais uma vez, um crescimento importante aqui no final dos anos 90 e anos 2000, e nós já vamos ver por que isso aconteceu. Basicamente, uma mudança nas regras de comercialização das exportações que mexeu muito com a União Europeia. Então, naquela ideia de ambiente institucional, regras que limitam o comércio fazem parte desse ambiente. Se elas são mais favoráveis a comércio ou menos favoráveis a comércio, mais protecionistas ou menos, isso faz uma diferença muito grande, seja para a estratégia das empresas, seja para a competitividade do setor. Então tem uma intensa intervenção estatal, isso era a composição da época, né, para desenvolver essa indústria do álcool. Então o Proálcool foi feito com subsídio na agricultura para cana-de-açúcar, com controle da comercialização. Só o Estado podia exportar, tinha cota de exportação de produção interna. Então controle de preço, o preço era formado dentro dos institutos de açúcar e álcool, com base em estruturas de custo vindas da Getúlio Vargas. Então, a Getúlio Vargas fazia um levantamento dos custos e daí o governo estabelecia o preço. Então,
Então, praticamente, o usineiro, nesse período, é um prestador de serviço para o Estado. Mas o que é interessante, fazendo um parênteses nessa indústria, é que isso é verdade, não é só para etanol. Tá? Isso foi verdade para o trigo, isso foi verdade para o leite, isso foi verdade para vários produtos agroindustriais e outros industriais também. Mas só para a gente ficar na agroindústria, a forte intervenção estatal nesse viés, né, de dar estímulos à produção, controlar a comercialização, o que fica dentro, o que fica fora, definir cotas por produtor, estabelecer o preço, seja ao produtor, seja ao consumidor. Isso era verdade para várias cadeias produtivas. Okay? Então, uma forte intervenção estatal que deu o start aí no programa do Proálcool. Quando você chega nos anos 90, você tem uma mudança muito importante na economia brasileira como um todo, e o setor sucroenergético está dentro disso, que é uma desregulamentação, acesso a mercados, tanto lá fora quanto aqui dentro, né, abertura comercial, desregulamentação de preços, eliminação das cotas. E isso foi uma mudança de ambiente institucional muito grande, e seja o produtor de trigo, seja o produtor de etanol, ambos tinham que aprender a conviver com concorrência, coisa que eles não faziam antes. Tá? Então esse é um período que tem muito desafio para os setores agroindustriais como um todo, e em particular no sucroenergético. Esse último período aqui, que são os anos 2000, que é o foco, inclusive, da nossa discussão hoje, ele é marcado pela introdução do carro flex. A introdução do carro flex não teve grande mão do governo para acontecer, foi uma mudança tecnológica que veio da indústria automobilística. O incentivo que foi dado foi, na verdade, uma redução de IPI, de imposto sobre produtos industrializados, para que o consumidor, né, saísse daquela resistência do mal sucedido projeto de carro a álcool, puramente álcool, que sofreu um choque muito grande de oferta, e o consumidor se sentiu não só traído, mas como a descoberto, né? Porque de repente faltou álcool no mercado. E agora? Então perdeu reputação. Aquela tecnologia perdeu reputação. Quando é lançado o carro flex, o consumidor deixa de ser refém de um combustível e passa a poder fazer qualquer combinação que ele queira de etanol com gasolina. Se faltar etanol, tem gasolina; se faltar gasolina, tem etanol, ou se tiver os dois, eu vou olhar preço relativo e ver se vale a pena colocar mais um, mais outro, ou uma combinação de ambos. Certo? Então essa que é a grande diferença desse terceiro período aqui da história do sucroenergético. Okay? Então, o que a gente tem aqui, a partir da produção de etanol, é etanol carburante, como eu falei para vocês, anidro, lembrando da formação das palavras, sem água, né? Anidro e hidratado, 85%, outros fins 5% e exportação 10%. Então, basicamente, esse é um setor que está voltado muito para o mercado interno de combustíveis. Né? Depende muito do mercado de combustíveis. E como eu falei para vocês, outros usos também acontecem. Então, o diesel de cana movimentando, tem 60 ônibus da prefeitura andando com diesel de cana, combustível de aviação, embalagens de produtos, embalagem de vários tipos de produtos, né? Então, você tem uma alcoquímica se desenvolvendo, ainda pequena, né, mas se desenvolvendo. E a questão é que a cana-de-açúcar tem uma eficiência muito grande na conversão energética da matéria-prima cana em outros produtos, e de energia em energia. Que conta é essa? Esse balanço energético diz o seguinte: eu preciso, isso aqui é quanto a cana gera por unidade de combustível fóssil que ela usa. Como é que ela transforma a energia em outro tipo de energia. Então você tem aqui 9,3 para cana, você tem 1,4 para milho, 2 para trigo, 2 para beterraba. Lembrando que na Europa, nos Estados Unidos, muito açúcar de beterraba, etanol basicamente de milho,
tá? Ou de trigo também. Etanol de cana-de-açúcar tem aqui na América Central um pouco, mas basicamente é o Brasil o grande produtor de etanol de cana-de-açúcar. Então a gente é o segundo produtor mundial de etanol, mas depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produz a partir de milho e a gente a partir de cana-de-açúcar. Só que essa conversão energética é bastante maior na cana-de-açúcar. Produtividade para uso da área, né, que é uma questão importante em termos de economia desse produto. Aqui a gente tem 7.000 litros de etanol por hectare de cana-de-açúcar plantada. Tá? Quando você vai para o milho é 3.800 litros de etanol por hectare de milho plantado, 2.500 em trigo e 5.500 em beterraba. Tá? E redução de gás de efeito estufa. Isso aqui foi desenvolvido dentro do escopo das legislações da União Europeia e dos Estados Unidos e chega até 91% de redução de gás de efeito estufa, dependendo da tecnologia que você usa. A dominante hoje no Brasil é justamente a que gera essa redução de CO2, né, de emissões de CO2. Em termos do milho, de 1% a 49%, trigo até 69%, beterraba 52% de redução de emissões. Tá? Então é muito eficiente a cana-de-açúcar para reduzir emissões de CO2 e para converter energia em energia, que na verdade é o processo muito importante, né?